bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos lá para a nossa continuação da nossa EBD, hoje, 5 de dezembro. Eu fui chamado a atenção de que essa imagem inicial, que você na gravação viu aí já passando, acredito, estava toda errada. É o problema do tal do Ctrl+C, Ctrl+V, né? A gente vai reciclando, obviamente, o material anterior para fazer o novo e acaba escapando uma situação e outra. Hoje à noite vocês vão ver isso no boletim. O texto é novo, o título é da semana passada. E você vai ter que relevar isso ao ler, e eu vou depois publicar aí no grupo da igreja qual é o título certo. Peço que vocês perdoem o seu velho pastor. Vou começar a usar a cartada da idade agora, né? Tudo que eu fizer de errado é a idade. Vamos orar, meus irmãos, e dar início à segunda parte da lição número 3 hoje, certo? O caráter do cristão. A caráter cristão, parte 2, mas nós estamos falando da segunda parte dessa mesma parte 2, porque nós começamos na semana passada, ok? Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por estar aqui nesta manhã para aprender da tua palavra, para, em comunhão com os irmãos, crescer no conhecimento do nosso Deus. Queremos, Senhor, que nossas vidas estejam ativamente envolvidas naquilo que nós vamos ouvir. Nós possamos, Senhor, estar de fato comparando a nossa vida com a tua palavra, com aquilo que vamos ouvir. E assim buscar, ó Deus, no Senhor, como podemos adequar a nossa vida à tua palavra. Permita-nos, ó Deus, que nunca sejamos, como infelizmente muitos, inclusive nossa geração, que tenha tentado adequar a palavra para a sua vida. Mas nós possamos humildemente reconhecer que o nosso coração é enganoso, mas a tua palavra é perfeita. Dá-nos do teu Espírito nesta manhã para tanto. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como eu disse, caráter do cristão, parte 2. Pode ir adiantando os nossos slides. Ok? E aí nós temos a nossa introdução. Vamos rever isso para depois pegar da onde nós paramos. Certo? Vamos lá? Gerações de expositores bíblicos têm aclamado as bem-aventuranças como revolucionárias. As afirmações de Jesus são opostas à maneira que o mundo pensa. O mundo acha que a verdadeira felicidade vem de popularidade, riqueza, sucesso, beleza física, mas Jesus vira tudo de cabeça para baixo. Ele declara que a verdadeira alegria, que vem do conhecimento do favor divino, pertence não àqueles que parecem estar no topo do mundo, mas aos pobres de espírito, aqueles que choram, que têm fome e sede de justiça. Depois de eu ter lido isso aí semana passada, irmãos, já ter explicado, eu me lembrei que Jesus faz uma advertência nesse mesmo sentido aos discípulos em Marcos capítulo 10. Se você lembra do contexto, os discípulos estavam discutindo quem era o primeiro, seria o primeiro, o segundo, ou seja, sentando à direita e à esquerda do Senhor no reino. Lembra disso? E eram dois irmãos de sangue entre os discípulos que estavam discutindo isso. E aí isso causa maior treta, maior mal-estar ali entre os apóstolos. Mas o que me interessa nesse texto para nós hoje é como Jesus fala que no mundo é assim, assim, assado. Ou seja, as pessoas buscam esta proeminência sobre os outros. As pessoas buscam esse destaque sobre os outros. Buscam ser servidos e não servir. E aí ele fala, mas não será assim entre vocês. Aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Então, essa ideia do que está ali, meus irmãos, é muito similar ao que Jesus coloca em Marcos 10, porque, via de regra, o mundo não quer servir. Ele quer ser servido. Certo? Então, isso não é inato do ser humano. Não é algo natural do ser humano. Não é algo que o ser humano busque para si uma posição de humildade ou uma posição que esteja debaixo de outra pessoa. Da mesma forma, irmãos, como o nosso texto aqui menciona, nosso mundo está acostumado a valorizar a aparência. Certo? Então, se você nasce alto, bonito, forte e tudo mais,
a ideia da sociedade é que você já está com alguma vantagem, você já está lá na frente. Alguns anos atrás, em um desses programas de canto, né, lá, se eu não me engano, até lá na Grã-Bretanha, apareceu uma senhora, ela não era fisicamente impressionante, baixinha, um pouquinho acima do peso, a pessoa que mostra aquela solteirona, né, no caso do interior da Inglaterra, tudo mais, e o pessoal obviamente recebeu com educação, assim que é o programa, mas todo mundo estava pensando assim, essa daí a gente vai apertar lá o negócio e vai dispensar rapidinho. Aí ela abriu a boca, meu amigo, quando ela abriu a boca, não, todo mundo estava com aquela expressão de que não combinava, a pessoa não combinava com a qualidade da voz que ela tinha. E detalhe, uma mulher de 50 anos, perdida, entre aspas, no interior da Inglaterra, ninguém conhecia, ela só era famosa cantando no lugar que ela trabalhava, lá na cidadezinha do interior que ela morava. Suzy alguma coisa. E aí, oi? Boyle, todo mundo conhece a história, né? Suzy Boyle. E o que eu achei interessante, irmãos, é que passado um ano, eu não lembro se ela ganhou, acho que era Britain Got Talent, alguma coisa assim, desses programas. Um ano, 2 anos depois que ela ganhou, bem, ela obviamente não vai transformar-se em outra pessoa, mas ela deu uma repaginada. Por quê? Porque a sociedade se importa com isso. Ninguém queria ver Susan Boyle do interior da Inglaterra parecendo na dona de casa maltratada ou que não se cuidava. Eles queriam ver uma estrela. Eles queriam ver alguém que impressionava. E assim é na nossa sociedade, certo? Ela ganhou apesar da aparência dela, porque o que esses programas procuram é um tal de um conjunto. Tem que ter talento, mas tem que ter a tal da presença de palco. Se cantar sem expressão ou não tiver uma aparência física, não ganha. Irmãos, o mesmo acontece em outras áreas da vida humana. Isso é o que é. E a palavra de Deus está nos mostrando nessa introdução que nós estamos na contramão disso. Vamos considerar detalhadamente cada bem-aventurança. Sugerimos que as primeiras 4 tratam do relacionamento do crente com Deus e as últimas 4 do relacionamento do crente com o seu próximo. Então, na semana passada, nós já vimos esta primeira parte, nós vamos dar uma revisãozinha agora só dos títulos e a gente vai para a segunda parte do relacionamento do crente agora com o próximo, ok? Vamos lá também para agora nossos objetivos e ler o nosso texto. Bem, nosso objetivo, saber distinguir a cultura do mundo e a cultura de Cristo. Não vou me delongar nisso aqui, irmãos, porque nós já vimos semana passada, certo? Creio que você assistiu presencialmente ou digitalmente. Então, distinguir a cultura do mundo e a cultura de Cristo. Sentir, analisar em qual cultura você tem se enquadrado mais. E agir, praticar os valores de Cristo em detrimento dos valores do mundo. Então, como eu mencionei, inclusive na minha oração inicial, irmãos, o objetivo quando nós lemos qualquer texto da Bíblia, mas quando nós estamos examinando o Sermão do Monte e agora, particularmente, as bem-aventuranças, sempre é usar a Bíblia como um espelho, ok? Então, por que você antes de sair de casa dá aquela última olhadinha no espelho? Você faz isso também? Por quê? Porque é ver se de repente você não ficou com um resto de pasta de dente aqui no canto da boca. Geralmente a última coisa que eu faço antes de sair de casa é escovar os dentes para poder sair, né? Então, se de repente o seu cabelo não está fora do lugar. No meu caso, dá uma olhadinha se a barba está bem, né? Você dá uma última olhada. Não, desses aí não. A irmã está lembrando do meu querido sogro que tinha um cabelo, né, que cobria toda a cabeça, mas era só desse lado e ele passava para cá. Não sou desta unção aí, não, estou fora. Então, irmãos, a gente dá essa última olhadinha, né? A Bíblia, para nós, precisa ser esse espelho. É isso que nós estamos vendo aqui em relação às bem-aventuranças. Então, na semana passada, o que nós vimos bate com aquilo que eu tenho vivido? Bate com aquilo que eu tenho buscado viver, pelo menos? Porque nós, obviamente, não temos como tirar 10, né? Você pode ter tirado 10 na escola em qualquer matéria, mas na palavra de Deus, dificilmente você vai tirar 10. Especialmente o tempo todo. Porque nós sempre temos espaço para crescimento. Este não é o problema, irmãos. Eu quero deixar claro, irmãos, que existe
um ataque de desigrejados e desviados do Evangelho, que talvez até tenham passado por uma igreja que se comportasse assim, mas eles colocam todo mundo no mesmo balaio, que nós queremos, ou a igreja quer, perfeição das pessoas. É uma ótima desculpa para você não congregar. Porque eles vão dizer que é um bando de gente hipócrita que exige perfeição dos outros. Mas por que eles querem dizer? Porque eles provavelmente caíram em algum pecado, foram confrontados, disciplinados, mas se rebelaram, eles não queriam isso. Porque aparentemente, na cabeça deles, pecadores não podem disciplinar outros pecadores. Mas se você vai para a palavra de Deus, não é isso que nós aprendemos. Então, eu sei perfeitamente que há igrejas que são legalistas, igrejas que são hipócritas, igrejas, ou pessoas pelo menos, né, que não tratam as pessoas com o devido amor e misericórdia. Tudo isso é verdade. Mas quando você generaliza, a igreja é assim, geralmente você está protegendo o seu próprio comportamento. É tal e qual a pessoa que diz assim, a minha igreja não é uma igreja amorosa. Você, inclusive, que você é parte dela. A minha igreja não ora. Você, inclusive. A minha igreja não evangeliza. Você, inclusive. Então, toda vez que você tece uma crítica à sua igreja local, você está incluído na crítica. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, não estou satisfeito com a vida de oração da minha igreja. E eu, de fato, não estou. Então, eu tenho que verificar qual é a minha vida de oração. Porque se eu fizesse, o Genésio fizesse, o Sinfrone fizer e todo mundo mais, não muda ou não muda? Porque ficar reclamando dentro de mim ou para fora não resolve nada, muito pelo contrário. Então, voltando, as pessoas muitas vezes acham que é esse tipo de perfeição que se espera das pessoas. Então, se há uma igreja que você conheceu que é assim, esquece essa igreja, porque uma igreja bíblica busca obediência em cada um, a começar da pessoa que está pedindo. E à medida que nós vamos crescendo, irmãos, se há em nós áreas recorrentes de desobediência, aí é que a coisa é preocupante. Não é se eu tenho tido uma certa dificuldade, mas entra ano, sai ano, começa a pandemia, sai pandemia, e eu continuo a mesma pessoa, sem mudar naquelas áreas, aí eu não estou usando a palavra de Deus como um espelho, ou se estou, eu não estou nem aí para aquilo que eu estou vendo. Está com feijão no dente, está com um pedaço de alface no dente, mas continua sorrindo, como se tu tivesse as 1000 maravilhas. Então, por que eu venho à igreja, ou me reúno com a igreja? Por que eu faço devocional diária? Não são atos religiosos. Na verdade, não existem atos religiosos para o verdadeiro cristão. São disciplinas espirituais. Eu gosto muito mais dessa expressão. Através das quais Deus trabalha na minha vida. Irmãos, essas disciplinas espirituais, elas são às vezes extremamente informais. Hoje, enquanto tomava banho, enquanto preparava e tal, eu liguei minha televisão, coloquei no Spotify e botei o nosso querido Carlos Sider, que esteve aqui há 3 anos já, né? 2, 3 anos atrás, para cantar enquanto eu me arrumava. Parece uma besteira, mas você encher a sua vida, irmãos, do louvor de Deus, tem um impacto positivo na sua vida também. Bom louvor, é claro, né? Boa música cristã. Boa música com letra bíblica. Tem um impacto na sua vida. Os jovens, geralmente os jovens me perguntam, pastor, crente pode ouvir música do mundo? Eu costumo responder, se tiver vindo transmissões de Marte, porque só tem música aqui no mundo mesmo. O que ele quer dizer? Música não cristã. A verdade, meus irmãos, é que tem muita música não cristã que é melhor do que muita música evangélica que tem por aí. Certo? Claro que a maior parte da música não cristã é porcaria. Mas o problema não é se ouve ou não ouve música, vamos dizer assim, secular, né? Não cristã. O problema, meus irmãos, é como nós concentramos a nossa vida, como nas palavras de Schaeffer, no livro do mundo e no livro de Deus. Lembra que Francis Schaeffer, naquela série que eu já recomendei 300 vezes, Como Então Viveremos, tem no YouTube de graça, e no livro, é baseado no livro, ele fala sobre o livro do mundo e o livro de Deus, onde nós temos que conhecer as duas coisas. Ele está falando basicamente da ciência, né? A ciência e a palavra de Deus. Então, o grande problema, meus irmãos, é que às vezes
alguém ocupa seu tempo em demasiado com coisas que não são diretamente edificantes da palavra de Deus. Ele não consegue ler um livro dessa finura que a gente apresenta na nossa biblioteca, na nossa livraria. Mas se seu professor preferido da faculdade recomendar aquele pensador que publicou aquele livro de 450 páginas, o camarada lê. Então, ao meu ver, como cristão, há uma distorção aí. Há um interesse por determinadas coisas que, de novo, é bom você conhecer, se essa é apenas a sua motivação. Mas há uma aplicação da vida em determinadas coisas, e aí eu vou voltar e incluir a música, que é um tanto quanto preocupante. Pastor, como é que eu descubro isso? Já que agora é a moda. Quando eu falava isso, irmãos, há 15, 20 anos atrás, eu geralmente perguntava, vai na sua disqueteira dos CDs. Pastor, só é velho. Velho não, todo mundo aqui já teve CD. Não vem com essa história, não. Vai na sua disqueteira, porque eu também já disse, vai na sua caixa de fita cassete, 30 anos atrás. Vai na sua disqueteira, eu falava, e dá uma olhada na quantidade de CDs que você tem e qual é o perfil da quantidade que você tem. Mas hoje em dia eu falaria para você, vai no seu histórico do Spotify, do Deezer, ou do Amazon Music, ou seja lá o que você usa para ouvir música. E veja com o que você gasta mais tempo. Isso é sério, meus irmãos. A música tem um poder incrível. Há determinadas músicas que as pessoas geralmente viravam sucesso automático, né, no meio da sociedade, que como eu conheço a língua, eu entendo o que está sendo cantado, eu não ouvia. Não tinha condição de ouvir. Ou porque estava cheio de profanidades, ou porque estava cheio de coisas de duplo sentido, de sensualidade, ou coisa assim. E outras porque era aquela tipo de música de ela me deixou, eu vou morrer, eu não vou conseguir viver sem ela. Ah, vá dormir. Cristão na fossa? Ah, parceiro. Se teu relacionamento amoroso acabou, foi livramento. Livramento. Amarrar bode por causa de... Pai do céu. Quantas vezes eu já vi crente assim? Ouvindo sofrência. Não é assim que chama hoje? Eu sei que é um estilo específico de música, mas eu me refiro ouvindo aquela música, porque... Entendeu? O que você está alimentando a tua alma? Música é um negócio muito poderoso. E impregna, fica no nosso consciente, subconsciente, no superconsciente, ou qualquer consciente que você queira ter aí, fica lá e da maneira positiva também. É por isso, irmãos, que nós selecionamos muito as músicas que a gente canta aqui. É por isso que há muitos cânticos que são populares no mundo evangélico que nós não cantamos. Porque não ensinam, ou são rasos, ou ensinam diretamente coisas ruins. Ok? Bem, fechado esse parênteses, os irmãos já me conhecem, eu e meus parentes, né? Não parênteses, parênteses. Vamos para o nosso texto em Mateus capítulo 5. Vamos lá? Vamos juntos, irmãos? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
Na primeira parte, irmãos, da nossa lição, nós vimos esse resumo, nós vimos esses primeiros pontos que estão relacionados, pode passar, ao nosso relacionamento com Deus, ok? As primeiras bem-aventuranças. Olha lá, Mateus 5, 3 a 6. Os humildes de espírito, versículo 3. Os que choram, versículo 4. Os mansos, versículo 5. Os que têm fome e sede de justiça, versículo 6. Pastor, eu queria muito saber, está no vídeo da semana passada, fique à vontade, deixe o seu like e comente. Ok? Não tem condição de a gente voltar e tratar um por um. Mas perceba uma coisa, não é uma lista exaustiva. O objetivo do Senhor aí não é isso, mas fazer, como eu disse, esse contraste em pontos cruciais, pontos fundamentais do comportamento na sociedade para aqueles que são súditos do reino. Porque nós somos súditos do reino, mas nós estamos vivendo aqui, nas palavras de 2 Coríntios capítulo 5, como embaixadores de Cristo, e por isso esse tipo de comportamento é esperado, é desejado de cada um de nós. E aí nós passamos, irmãos, para o segundo ponto, o relacionamento do crente com o seu próximo, e é do versículo 7 até o final, versículo 12. É muito interessante, irmãos, e eu mencionei isso, como isso lembra a cruz. Até o tipo de morte que o Senhor viveu é pedagógico, é didático, porque havia outros tipos de execução na época. Paulo, por exemplo, foi decapitado, né? Porque ele era cidadão romano e não podia ser crucificado. Mas cidadãos não romanos, como Paulo, diferente de Paulo, desculpe, também poderiam ser decapitados. Tudo era decisão do executor. Tá? Talvez ele era uma pessoa de idade, por exemplo, e ele tinha pena da pessoa de ficar ali naquela cruz e tal, então ordenava a decapitação, que era mais rápida, ok? Mas aprove ao Senhor preservar, irmãos, esse meio de execução, e o Senhor Jesus acabar sendo executado dessa maneira, porque é didático, né? O relacionamento vertical, como nós vimos na primeira parte, e o relacionamento horizontal, vertical com o Senhor, horizontal com as pessoas. Como eu falei semana passada, da mesma forma está dividido os 10 mandamentos. 5 mandamentos que retratam o nosso relacionamento com Deus, 5 mandamentos que retratam nosso relacionamento com o próximo. Os 2 principais mandamentos que o Senhor destaca: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não consigo acreditar que isso tudo seja coincidência. Não é. Porque, irmãos, você não pode pender para nenhum dos dois lados em detrição de qualquer dos dois lados. Você não pode tentar ser, entre aspas, tão espiritual que não está nem aí para as pessoas. De fato, você não é espiritual. Esse relacionamento vertical com Deus, esse amor que você tem pelo Senhor, ele vai refletir na vida das pessoas. Então, essa espiritualidade oca, que não se manifesta em amor ao próximo, ela não é uma espiritualidade real. E é por isso que Jesus, a gente vai citar isso aqui na nossa lição, critica os fariseus mencionando que eles eram piores que os samaritanos, esse povinho mestiço que mora aí do lado. Onde é que ele exemplifica isso? Na parábola do bom samaritano. Porque quem que passa ao largo, como diz a versão Almeida antiga, né? Quem passa ao largo do homem ali, à beira do caminho todo quebrado? O sacerdote, o levita, o pessoal que era o padrão de espiritualidade. Ou seja, eles, aos olhos humanos, faziam tudo certinho, né? Mas o Senhor mostra que a atitude deles demonstrava uma espiritualidade oca. Agora vamos para o outro lado. Isso é interessante, irmãos, porque isso tem sido trazido principalmente por adeptos de coisas similares ou da própria teologia integral, onde eles alegam um tipo de evangelho social, onde a igreja é transformada em uma ONG. Então, organizações que no passado pregavam o evangelho, tinham nas suas instalações treinamento de líderes para a pregação do evangelho, e isso eu não estou supondo, é fato, e acontece lá no Centro-Oeste. As salas que eram feitas durante anos, foram usadas durante anos, para treinar líderes, particularmente no trabalho indígena, mais da metade hoje está cheia de alimentos para trabalhar com populações carentes.
Pastor, o senhor é contra ajudar populações carentes? Não. Eu sou contra pegar aquilo que foi feito para a proclamação do Evangelho e diminuir, transformando em uma ONG social. É isso que eu sou contra. Eu não vou mencionar aqui, irmãos, a missão, mas isso é triste. As cadeiras que antes estavam lá para treinar líderes, particularmente como eu falei, líderes indígenas, hoje estão num depósito empilhadas. E as salas são lotadas de sacos de arroz, saco de feijão, saco de farinha. Aos olhos da sociedade, eles melhoraram. Aos olhos da sociedade, eles são agora uma organização mais humana. Com certeza, é mais humana, porque divina não é. Todas as despedidas de Jesus priorizam a pregação do Evangelho como função dos discípulos de Jesus. Pelo menos, ou principalmente, de forma coletiva. Como falamos na semana passada, irmãos, para tratar do ponto do estudo, no ponto 1, letra D, e ele falava ali da justiça social, é a sua função individual mostrar amor ao próximo. Nunca foi, nas páginas do Novo Testamento, parte da eclesiologia bíblica, ter um departamento onde os recursos que deveriam estar proclamando o Evangelho são usados para outro fim. Eu espero, irmãos, que as pessoas nunca distorçam minhas palavras, porque está na internet, né, dizendo que eu sou contra a ação social. E eu repito, tenho sempre batido nesta tecla em várias aulas de EBD, que você deve ter um espaço no seu orçamento pessoal, familiar, para ajudar ao seu próximo. Se você tem um negócio e através desse negócio você pode se engajar socialmente, faça. Se você pode, através da sua categoria profissional, se envolver em algum tipo de ação, né? De repente, a parte médica é a mais que pensamos mais nisso aí. Você pode juntar os seus colegas enfermeiros e assistentes sociais e médicos, fazer uma ação social e você está encabeçando, perfeito. Não transfira para a igreja aquilo que deveria ser sua responsabilidade. Esse é meu ponto, sempre foi. Porque é o que mais se vê hoje. A minha igreja não ajuda o necessitado. A criatura não dá um grão de arroz, mas reclama da igreja dele. Nunca deu uma camisa de político rasgada que estava para alguém que precisa, mas reclama da igreja. Então, não, né? Não tem como a gente fazer assim, ok? Então, esse relacionamento com o próximo, irmãos, ele é fundamental como uma manifestação do meu relacionamento com Deus. E sabe, irmãos, isso são coisas tão pequenas. Um dia eu vi, estava no supermercado, né? E o rapaz, coitado, estava botando ali eu não lembro agora se era tomate, se era batata, nem lembro mais. Estava botando ali o hortifruti no lugar, e o pessoal quer que ele faça mágica, né? Faz uma barreirinha desse tamanho e quer que ele encha até em cima, assim, do negócio, fazer um verdadeiro castelo de cartas para derrubar. E aconteceu. E aí caiu umas 20 e tantas, eu acho que era tomate, uns 20 e tantos tomates no chão. Mais incrível, irmãos, é a capacidade que vários tinham de dar uma de, vai ser a palavra do bom samaritano, diminuído, né, para essa situação. Não é meu problema, ele é pago para isso. E contornavam ali. E aí veio uma senhora, né, bem idosa, aí parou o carrinho dela e foi ajudar. Nossa, veio aquilo, a tapa na cara dos mais novos que estavam contornando, passando ao largo, né, do que estava acontecendo ali. O amor ao próximo não precisa ser uma coisa grande. É você se importar. Ponto. Deveria ser, irmãos, simplesmente a gente ser humano. Né? Porque às vezes a gente se comporta como bicho. E detalhe, às vezes até bicho se comporta melhor do que a gente. Dentro dessa limitação do seu raciocínio e da falta de racionalidade que ele tem. Enfim, tá? Então vamos ver, irmãos, como é que a gente se manifesta para com o nosso próximo versículo 7. Primeiro ponto aí, do primeiro ponto arábico, do segundo ponto romano, né? Os misericordiosos, vamos lá. A misericórdia é compaixão e socorro para uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de ajudar a si mesma.
Tá? Eu vou dar umas mudadas aqui, irmãos, depois do nosso texto ser lido. Uma grande ilustração dessa verdade se acha na parábola do bom samaritano, que teve misericórdia para com o viajante que foi assaltado no caminho de Jerusalém a Jericó e abandonado semi-morto. Você encontra isso em Lucas 10, 25 a 37. Há tantas pessoas abandonadas pela sociedade e muitas vezes pela própria igreja, que necessitam de um ato de misericórdia da nossa parte. Muitas pessoas preferem isolar-se da situação dolorosa da humanidade. A tradução da versão Nova Tradução na linguagem de hoje é muito apropriada. Felizes os que têm misericórdia dos outros, Deus terá misericórdia deles também. Não se esqueçam que aqueles que demonstram misericórdia encontrarão misericórdia. Algumas ressalvas aqui, irmãos. Primeiro, não acredito que misericórdia, compaixão e socorro apenas para aqueles que não têm a mínima possibilidade de ajudar a si mesmo. Você pode fazer isso para alguém, não necessariamente num estado tão calamitoso aqui, porque do jeito que o autor coloca, parece que se a pessoa consegue levantar e dar um dedo mindinho, então não vou ser misericordioso com esse. Não, certo? A misericórdia não é isso daí apenas. E nem é apenas como ele meio que passa aqui, irmãos, como se fosse uma coisa de uma necessidade física ou econômica ou qualquer coisa assim. Nós demonstramos misericórdia quando nós não aplicamos a penalidade que alguém merece. Existe essa explicação bem didática de diferença entre graça e misericórdia, que a graça é quando você dá o que alguém não merece, enquanto que misericórdia é quando você não dá aquilo que ela de fato merece. E o Senhor demonstra graça e misericórdia para conosco quando Ele nos dá a salvação que nós não merecemos e não nos dá a condenação que de fato nós merecemos. Então nós somos alvo dos dois e devemos também demonstrar o mesmo para os dois. Então, por exemplo, na questão do perdão. Então a pessoa cometeu algo contra você e até de repente vem conversar com você depois de um tempo e você percebe que a pessoa está vindo por vir. Alguém mandou, se ela não fizer, fica ruim, fica mal, sei lá. E você percebe que não tem muita sinceridade nisso que está acontecendo aí. Mas a sua obrigação é exercer misericórdia e perdoar. Porque, na verdade, já era perdoar mesmo antes da pessoa ter pedido perdão. E aí você está estendendo misericórdia quando a pessoa, na verdade, não merece misericórdia. Certo? Então, aí ele destaca a parábola do bom samaritano, como eu falei. E aí, irmãos, ele começa, há tantas pessoas abandonadas pela sociedade de novo. Nosso autor tem muito esse viés social. E eu vou sempre, irmãos, ter cuidado com isso, sempre. Mas eu quero sempre reforçar, e acabei de falar e vou falar de novo. Inclua na sua vida, no seu planejamento, o que você pode fazer pelo seu próximo. O que você pode fazer, na verdade, por qualquer ser vivo que esteja passando necessidade. Então, a ideia, meus irmãos, de você ter compaixão é algo que você está transmitindo porque você recebeu do Senhor também. Nós somos constantemente alvo da misericórdia de Deus. Na nossa caminhada em Gênesis, provavelmente, agora que eu creio que muitos estão realmente entendendo o que Gênesis está dizendo, como Gênesis aponta que não há heróis ali. Um bando de gente errada, disfuncional, desobediente, teimosa. E apesar disso tudo, apesar da maldade do homem, o nosso Deus soberanamente continua apontando o caminho da redenção que Ele prometeu. Então, quando você descobre isso, meus irmãos, que não existe herói lá, você vai perceber, irmãos, como nós somos em toda a nossa história, constantemente alvos da misericórdia do Senhor. Jeremias chega ao ponto de dizer, essa é a razão de não sermos consumidos. Porque como pode, irmãos, um Deus totalmente santo conviver comigo e com você? Você já se questionou isso? Porque muitas vezes a gente pensa assim, as pessoas pelo menos questionam, né? Eu não entendo como um Deus de amor pode condenar as pessoas ao inferno. Você já ouviu alguém perguntar assim, eu não entendo como Deus pode salvar alguém tão ruim como eu? É raro, né? As pessoas ficam surpresas com a condenação de pecadores, rebeldes, que pecam muitas vezes de punho erguido contra Deus. Mas não ficam surpresos quando Deus exerce misericórdia e salva a mim e a você, apesar de mim e de você.
não ficam surpresos porque são alvos de misericórdia. E nós temos que pensar muito nisso. Só uma última ressalva, meus irmãos, a NTLH não é uma tradução. Importante ressaltar isso. Além de não recomendá-la, ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Quando você corrompe o texto ou modifica o texto muito para tentar explicar o que o texto está dizendo, deixa de ser uma tradução e passa a ser uma paráfrase. Ok? Só destacando aí porque não é uma informação apropriada. Bem, no versículo 8, nosso segundo ponto, Jesus vai falar sobre os limpos de coração. Esse foi o grande desafio de Davi. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmo 51, 10. Tasker define os limpos de coração como os inteiros, livres da tirania do eu dividido. E eu colocaria aqui a ideia de íntegro. Isso quer dizer que o coração limpo é o coração sincero. Como há uma grande necessidade do crente ser sincero, transparente, livre de falsidade no seu relacionamento com outros. Vale a pena meditar no comentário de Stott, que tem sido o principal recurso aqui da nossa lição. Como são poucos os que, dentre nós, vivem uma vida aberta. Somos tentados a usar uma máscara diferente, e ele não está falando da pandemia, e representar um papel diferente, de acordo com cada ocasião. Isso não é a realidade, mas representação, que é a essência da hipocrisia. E são poucas as pessoas que verão a Deus, tanto agora com os olhos da fé, como no futuro, quando chegarmos na presença do Senhor, face a face. Esta é a bem-aventurança do crente que não entrega a sua alma à falsidade. Segundo a Almeida Revista Atualizada, o Salmo 24, versículo 4. Vamos lá, irmãos. De novo, a gente pode confundir essa segunda colocação de Jesus a respeito do relacionamento com o próximo. Nós podemos confundir com perfeição ou algum tipo de ausência completa de pecados. Afinal de contas, o camarada é limpo de coração. E, de novo, isso não bate com a teologia bíblica, porque ninguém é assim. Então, a ideia, como está bem explicado aqui, é esse coração aberto que, por exemplo, não fica supondo o pior das pessoas. Essa é uma prática, irmãos, esse é um hábito péssimo. Contamina os nossos relacionamentos. Pastor, mas tudo indica que não. Nada indica nada, você não sabe. Se você não tem fatos, se você não está tratando, irmãos, em cima de realidades, não suponha nada sobre alguém. Não, e muito menos comente algo que não está baseado na verdade sobre alguém. Que inclusive está lá nos 10 mandamentos, né, sobre o falso testemunho. De vez em quando, irmãos, essa caminhada aí do meu ministério, as pessoas vêm com um certo zelo meio distorcido, dizer, pastor, eu fico preocupado com as intenções do irmão fulano. Eu falei, pronto, temos um adivinho aqui. Se pudesse descobrir onde eu perdi as minhas chaves, eu agradeço. Eu não gosto disso, irmãos. Primeiro porque ela não tem que vir falar comigo sobre o que você acha que o irmão vai fazer na sua profecia sobre o futuro nefasto dele ou dela. Segundo, porque não está baseado em fatos. Pastor, mas não lhe preocupa, não, que alguém possa lhe trair ou qualquer coisa assim, sei lá o quê? Não. Porque como diz a minha mãe, mas eu fui achado na esquina. A palavra de Deus diz que nós fomos comprados com um alto preço, eu tenho dono, tenho Senhor, tenho Redentor, tenho aquele que não dorme, que cuida da minha vida. Então, irmão, se alguém quiser me causar mal, primeiro tem que passar por ele. E nunca vai conseguir me causar mal sem ter a permissão dele. Então nós temos que ter, meus irmãos, um nível de confiança no Senhor, que a gente não tem que ficar sempre com o pé atrás com todo mundo, ou com uma boa parte das pessoas. Nós tivemos uma experiência uma vez com uma certa pessoa, pessoas que o nível de falta de confiança nos outros era tão grande que chegava a dizer que não confiava nem no cônjuge. Eu sei, irmãos, que a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem, mas não acredito que é isso que
que o texto está dizendo, não. Você se isolar de tal maneira e colocar essa cerca com arame farpado e concertina ao seu redor, onde as pessoas não têm acesso a você, mostra um nível meio patológico de necessidade de controle. Ah, pastor, mas eu já baixei minha guarda e eu fui ferido. Bem-vindo à vida. Se alguém se comporta assim com você, você tem o que fazer com essa ou aquela pessoa, com certeza. Mas ser assim, como status quo, como prática constante, é muito complicado. E aí, isso não demonstra uma pessoa limpa de coração. Porque é uma pessoa que sempre tem uma agenda escondida sobre as pessoas. A ideia aqui, meus irmãos, precisa ser realmente essa postura aberta para os relacionamentos, não pressupondo sempre o pior, mas crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, a gente pode viver de maneira leve. E essa é a palavra que eu queria chegar. Estava contornando para chegar aqui, irmãos. Como essa criatura aqui do versículo 8 é leve. Como ela é tranquila. Como ela não vive de intriga, de treta com as pessoas, me referindo ao nível pessoal, né? Sempre em briguinhas e discussões desnecessárias. Por quê? Porque ela não está sempre desconfiando e atribuindo o pior às intenções das pessoas. Essa integridade, essa forma inteira, como está aqui, de coração. Ok? Versículo 9. E vai perceber, irmãos, como está tudo interligado. Interessante isso. Os pacificadores. Há uma grande necessidade hoje em dia de pacificadores. Na indústria, entre empregador e empregado, na família, entre pais e filhos, na igreja, entre a liderança e os membros, e entre um membro e outro. Filipenses capítulo 4, versículo 2. A coisa mais fácil é criar caso, incentivar atritos. É preciso, da nossa parte, um grande esforço, como Paulo nos mandou. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 3. Cada cristão tem de ser um pacificador, mas isso só é possível quando gozamos paz com Deus, a fonte de toda a paz. Somos chamados, Hebreus 12, 14, a viver em paz com todos. E se depender de nós, Romanos 12, 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Então vamos lá, irmãos. Obviamente, cada um de nós já falhamos miseravelmente nisso aqui. Caímos na provocação de outros. Talvez tenhamos provocado também. Tivemos brigas, tivemos discussões. Costumo dizer, por exemplo, que o casal que nunca teve uma briga, uma discussão, provavelmente um dos dois está completamente se anulando. Tenho muita dificuldade de acreditar que essa pessoa é tão santa que ela nunca briga com ninguém. Infelizmente, irmãos, faz parte da nossa natureza caída e parte daquilo que nós temos que trabalhar e investir. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que esta pessoa, o pacificador, ele está sempre buscando o contrário desses conflitos que eu mencionei. Ele é o que abaixa o fogo, que tira o pavio para que a coisa não exploda. É aquele que dá uma pausa. Olha, vamos parar aqui. Depois a gente continua. É aquele que começa a praticar, a gente vai ainda passar por esses textos, o andar a segunda milha. E eu entendo, irmãos, não é fácil. Não é fácil com o cônjuge, não é fácil com os filhos, não é fácil com os pais. Nós, cada um de nós, é claro, diferentemente, mas nós temos esses botões que as pessoas podem apertar. E nós temos que o tempo todo ficar meio que desviando o dedo deles para que não vá lá. Não vá naquele lugar, naquela área, não toque naquele nervo. Porque geralmente a gente se conhece. E aí que está, meus irmãos, eu creio, a arma dos pacificadores. E eu estou me referindo ainda apenas sobre as atitudes próprias desse pacificador. Quando ele sabe aonde aquela pessoa que está buscando conflito com ele, aonde aquela pessoa está indo, ele se afasta. Ele não dá margem a que se chegue lá.
a que você chegue a um ponto da fervura, ou a um ponto tão perto da fervura, que o leite torne. Ele percebe, meus irmãos, que ele está prestes a cair naquela isca, cair naquele engodo. Ele está prestes a entrar na briga que o outro quer. E aí você já sabe, né? Um boi para não entrar nela, uma boiada para não sair. Então o que ele faz? Ele recua antes. E eu acredito firmemente, meus irmãos, que essa é uma tremenda arma, que eu gostaria de dizer aqui para vocês que eu consegui usar sempre, mas não seria verdade. Muitas vezes, meus irmãos, não funciona, mas quando funciona, nós temos a possibilidade de praticar aquele texto de Eclesiastes que diz que a pessoa que está com ira e tal, você responde de maneira branda e assim você coloca brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. A outra pessoa vai ter diversas reações possíveis. Ela pode ficar, inclusive, com mais raiva ainda, porque você não está com raiva. Porque esse era o objetivo final. É que você entrasse na briga. Então ela pode ficar com mais raiva ainda, porque não conseguiu fisgar você. Mas também, o que é muito melhor, a pessoa pode parar e ponderar e dizer assim, eu vou seguir o relator. Eu vou fazer como eu estou vendo aqui. Meio que continue com muita raiva, raiva de você, mas perceba que o caminho que estava seguindo não era o melhor. Entende? Agora, isso é em relação às minhas próprias fervuras. Mas o pacificador, meus irmãos, ele também tem uma posição nos conflitos outros, externos a ele. Onde ele pode ser a voz da razão, ou que a gente costuma dizer no futebol, a turma do deixa disso. Já reparou, irmãos, que quando tem briga de futebol, né, alguém está brigando, de vez em quando vem um lá de trás, não sabe nem por que os dois estão brigando. Ela já vem dando uma voadora. Esse camarada quer que o circo pegue fogo. O interesse dele é só ver o mundo em chamas e ele aplaudindo. Mas aí de vez em quando vem, geralmente, espera-se, né? Um jogador mais experiente, capitão do time às vezes, e aí puxa o cara, diz, não, para com isso, deixa disso e tal. Na vida rotineira nossa, irmãos, com certeza nos aparecem muitas oportunidades no trabalho, na família e na igreja de fazermos assim. Um irmão vem falar com você sobre outro irmão. Em primeiro lugar, já está errado. Então ele vem falar com você sobre outro irmão. E, infelizmente, a atitude muitas vezes é colocar mais gasolina na fogueira, mais lenha na fogueira. É acrescentar combustível assim, você não sabe o pior. Comigo, ou eu soube que com fulano, então a situação que já estava ruim, né? Já aumenta mais ainda, ou piora mais ainda, porque você está acrescentando lenha àquilo lá. Isso não é a atitude de um pacificador. A primeira coisa que você precisa fazer é esclarecer para aquele irmão que ele está falando com a pessoa errada. Então, se o meu problema é com Aleph, eu não vou falar com Bet, nem com Dalet. Estou brincando, irmão. O nome dele é a primeira letra do alfabeto hebraico. Se o problema é com Aleph, eu não vou falar com o Gilberto. Gilberto, eu soube que o Aleph já trabalhou com você. Quando ele trabalhava com você, ele era assim. Já pensou se ele era? Aí o Gilberto, ainda bem que não era só eu que percebia. Ah, meu irmão, pode matar um frango, pegar uma Pepsi 2 litros, porque vai longe essa conversa. Meus amigos lá no sul falavam que era tricotar. Vamos tricotar, lá em São Paulo, né, Joyce? Vamos tricotar a vida da pessoa até. Isso não é atitude de um pacificador. Além de direcionar a conversa para onde ele aconselha. Por exemplo, dê o benefício da dúvida. Irmãos, quem aqui já acordou no proverbial pé esquerdo? Parece que a noite foi horrível.
Só eu. Quem já acordou com o pé esquerdo? Já quer acordar chutando alguém? Você acordou com uma mistura de mau humor, com TPM, com o chefe brigou com você, tudo junto no mesmo pacote. E você nem às vezes sabe como pode isso. Eu estava dormindo. Como eu posso acordar assim? E às vezes, meus irmãos, nós cruzamos com pessoa, nosso santo não se dá com outro, porque ele está no mau momento, como você já teve em outros. Dar o benefício da dúvida, meus irmãos, é não supor que a pessoa é assim. Ela poderia estar assim. Claro, há situações que são recorrentes, e não é o caso aqui do que eu estou dando exemplo, mas o meu ponto é que você precisa instruir aquela pessoa para ser um pacificador. Investiga melhor. Veja por que ele procedeu dessa maneira. Veja por que ele não fez a coisa de outro jeito. Sempre, meus irmãos, sempre pressuponha o melhor. Você volta lá no outro ponto, você vive de maneira leve. Porque se você for para essa conversa, desculpe, se você instruir a pessoa para ir para essa conversa, né, de guarda levantada, cheio de pé atrás, a coisa já não começa bem. Pode ser sim que nessa conversa se descubra coisas bem ruins. E você perceba que a pessoa, de fato, está cheia de amargura, está cheia de rancor, mas você está instruindo a pessoa a fazer a coisa da maneira certa. Você está sendo esse pacificador. E é interessante, meus irmãos, como que isso deveria ser óbvio no nosso meio, para nós, para mim, mas não é. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, lembrando disso. É por isso que Jesus fala diante de toda essa multidão. Que a melhor postura para o cidadão do reino, o súdito do reino, a melhor postura para nós, filhos de Deus, é que nós possamos diminuir os conflitos e nunca fomentá-los, aumentá-los. A gente não pode ser aquele pessoal na saída da escola que fica briga, né? Quer ver os dois se quebrar. Na sua escola já teve isso? O pessoal que vai torcendo para dois colegas se arrebentarem ali. Provavelmente porque não gosta de um ou não gosta do outro, ou dos dois, né? Se nós achamos isso, irmãos, uma atitude lamentável com crianças, por que nós repetimos na vida adulta? Porque nós repetimos, não literalmente, né? Eu espero que você não esteja torcendo para dois adultos caírem no braço, mas com palavras, com opiniões, estejam fazendo isso. E a gente precisa buscar essa postura. Uma aplicação rápida aí, a grande bênção de lutar pela reconciliação de duas pessoas, ou dois grupos, que estão em divergência, é ser chamados filhos de Deus, como diz o versículo 8. Né? Aliás, versículo 9, desculpe. Seguindo adiante, irmãos, quarto e último ponto. Os perseguidos por causa da justiça. O Senhor nunca disse que seria fácil ser crente. O preço pode ser bem alto. A vida cristã é difícil quando vivemos de acordo com a palavra de Deus. Paulo, inclusive, diz que aqueles que vão viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Pode haver perseguição física por causa da nossa fé, mas muitas vezes a perseguição é muito mais sutil. Sejam calúnias que temos de levar ou a perda de amigos porque somos crentes. Até hoje, em vários países, ser crente é sofrer expulsão de casa ou mesmo morte como mártir. A condição de ser desprezado ou rejeitado, injuriado e perseguido é um sinal do discipulado cristão, da mesma forma que um coração puro ou misericordioso, de novo John Stott. Não há dúvida que a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Essa última frase foi a parte que eu mais gostei. Não há dúvida que a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Então, quando eu não sofro absolutamente nenhuma perseguição, eu devo ficar preocupado. Eu não lembro agora se foi John Wesley, mas acho que foi. No auge do seu ministério, e como ele era um ministério totalmente contrário ao que a sociedade queria da época, ele entrou em crise, porque disse, Senhor, eu ainda não fui perseguido hoje. E aí alguém jogou um tijolo
Próxima oração de John Wesley foi de agradecimento. Eu entendo, meus irmãos, é claro que há situações muito peculiares onde a perseguição será muito mais clara e muito mais frequente. Como, por exemplo, no exemplo que eu dei, no que estava acontecendo com John Wesley, uma vez que ele estava na contramão do que a igreja da época, a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, exigia. E a mesma coisa aconteceu com anos anteriores com John Bunyan, e todos aqueles saíam da regra que a igreja queria impor aos cristãos, né? Particularmente no caso de John Bunyan, que não pregasse publicamente, né? Não pregasse fora do culto, fora daquilo que a igreja havia ordenado. E aí ele foi preso, e aí falaram para John Bunyan, olha, se comprometa, faça um acordo que você não vai mais pregar, e eu posso ver que você seja solto. Era uma autoridade que gostava muito de John Bunyan. E John Bunyan responde com as suas famosas palavras, se você me soltar hoje, amanhã estarei pregando. Então, meus irmãos, claro, a perseguição existe nesses casos que a gente sabe que são mais críticos, mais graves, certo? Se você for para uma praça no meio de Teherã, no Irã, com uma caixinha de som e começar a pregar, né? Especialmente se você souber persa, é claro, porque se pregar em português provavelmente ninguém vai ligar, achando que você é um doido. Mas se você pregar em persa onde todos possam ouvir, você não dura nem 5 minutos. A mesma coisa na Arábia Saudita, tão, né, pró-ocidente como parece, você não pode fazer isso em praça pública. Nos Emirados Árabes, a mesma coisa você não pode fazer. Mesmo os países que toleram igrejas cristãs como esses, o proselitismo é proibido, público ou privado. Evangelizar é complicado pra caramba. Você tem que esperar, dar as deixas e esperar que a pessoa venha de lá para cá, para você, se você realmente não quiser correr o risco de ser preso, denunciado e preso. Mas e nós? Que não estamos em absoluto nessa situação. Como se caracterizaria, meus irmãos, perseguições no nosso meio? Isso tem a ver, meus irmãos, com a nossa moral, com a nossa ética, com o nosso comportamento, com o nosso profissionalismo. É claro que a gente não vai sempre se distanciar daquilo que todo mundo absolutamente estiver fazendo. Existem outras pessoas ali no trabalho que, mesmo não sendo cristãs, estão se comportando da maneira como deveriam. Mas à medida, meus irmãos, que o seu comportamento for cada vez mais fora da curva, fora do normal, do ordinário, do que está acontecendo ali, a coisa complica. Um amigo meu, vários anos atrás, de uma igreja batista regular aqui da cidade, ele era chefe da CPL, Comissão Permanente de Licitação. Ele quase implorou para o secretário para não colocá-lo naquela função. E o secretário, supostamente também uma pessoa que queria colocar ordem na casa, né? Falou assim, não, fulano, você é quem eu preciso lá. Eu preciso de alguém de confiança para que a gente faça tudo certinho. E ele narrou, meus irmãos, para mim a dificuldade que era. As ofertas, as propostas, os subsecretários que vinham com o seu primo de 5º grau, que agora tinha uma empresa e precisava de uma oportunidade, e assim ia. Como você se comporta isso? Ele falou assim, olha, o mais estressante é passar por isso, não é o trabalho em si. Coordenar uma licitação era fácil. O problema eram as conversas extraoficiais que ele tinha que passar. Irmãos, a situação no poder público é tão ruim. Nós tínhamos um irmão aqui da nossa igreja, de anos atrás, que não está mais aqui, que ele pediu demissão. Ele não era cargo comissionado, ele era concursado da Assembleia. A Casa do Povo. Ele pediu demissão de um emprego público que muita gente almeja conseguir, né? Porque ele não aguentou a sujeira, a podridão. E ele era constantemente alvo de ataques porque ele não queria concordar com aquilo que estava acontecendo. Então, quando alguém o chamava e a participação dele era crucial para que fechasse, né, o acordo com o chavo, ele falava assim, eu não sei por que vocês me chamam, desculpa, façam o que vocês quiserem, eu não vou denunciar, não vou fazer nada, estou na minha posição, mas eu não vou participar. Ele falava, mas sem a sua assinatura a coisa não anda, então não vai andar, porque eu não vou colocar minha assinatura no documento, que anos depois vai acabar numa auditoria, depois acaba no noticiário e o meu nome está aí.
E cada vez, meus irmãos, que tinha uma situação possível, ele era colocado mais de lado. Ele falava assim, daqui a pouco eu estou trabalhando dentro do depósito, porque não tem mais para onde me tirarem. E aí como é que faz? Como é que você faz com seus princípios? Eu me lembro quando eu trabalhava com informática ainda, irmãos, e eu tentei me aventurar na área de programas de automação. Eu não sou programador, na verdade eu não sou um monte de coisa, mas na área informática eu fazia absolutamente tudo. Porque existe o poder da terceirização, né? Então eu consegui uma empresa de fora para representar e tal, e comecei a contactar a farmácia e tudo mais. A pergunta que eu mais recebia é, como é que funciona o caixa 2 nesse sistema? O que eles queriam? Que o próprio sistema tivesse uma alternativa de você não colocar, fazer o nome é esse mesmo, né? Um caixa 2, que não, caixa 1 vai para a receita, caixa 2 não. Então ele ia declarar parte das vendas para poder ter o tributo, pagar o imposto, e uma parte não. Isso eu creio que hoje nem possível mais é, porque o próprio sistema já, a Cefaz já tem acesso a tudo mais, a Distrito Federal, enfim. Mas isso há 15, 20 anos atrás era diferente. E eu explicar para eles, não tem caixa 2. Se você vender pelo sistema, vai cair. Aí ele falou assim, mas às vezes a pessoa quer o cupom fiscal. Pois é, porque é direito da pessoa. E aí, um após o outro, mas eu não conseguia o negócio. Pastor, mas aí eu só perdeu dinheiro. E como? Só eu sei. Esse não é o ponto, meus irmãos. A gente não pode racionalizar a nossa ética, racionalizar a nossa moral. Estamos a poucos capítulos disso. Deita-te comigo. O meu Senhor não me negou absolutamente nada na sua casa. Me colocou sobre tudo, menos você, porque é sua mulher. Como eu cometeria tal mal e pecaria contra o Senhor? Quem disse isso, irmãos? José. Spoiler de algumas semanas à frente. Vocês já leram? Espero que tenham lido e não assistido. Nem sei se já chegou lá, irmãos, que eu não assisto a porcaria. Bem, complicado, irmãos. Complicado o mundo que nós vivemos. E aí, claro, se você seguir isso no mundo de hoje, você vai ser perseguido. Ontem nós estávamos comentando... Quem era mesmo, Senhor? Nem lembro com quem eu estava, a gente estava comentando sobre a questão da política e o envolvimento do... não, a gente estava no grupo de pastores falando sobre agora o reverendo André Mendonça no Supremo. Não vou comentar nada, só ele está lá. E aí a gente começou a falar no grupo de pastores sobre pessoas da sua cidade, dos seus rebanhos, até crentes que se envolveram com política. E alguns, infelizmente, irmãos, mudaram a sua postura, a sua forma de viver de uma maneira... Foram para influenciar, mas foram influenciados. Temos de estilo de vida, vivendo com ostentação em pouco tempo e corrompendo-se assim por diante. Outros decidiram não fazer nada disso. Resultado, não conseguiram fazer absolutamente nada. O conchavo, irmãos, é o sobrenome dos parlamentos no Brasil. No mundo inteiro, não sei. Eu moro no Brasil. Conchavo. Eu coço suas costas e você coça a minha. Eu molho a sua mão, você molha a minha. Gente assina projeto de lei sem ler. Por quê? Porque ele quer a assinatura do colega depois no seu próprio projeto de lei. Pode ser a coisa mais absurda do mundo. Um colega, inclusive, mencionou que a sua ovelha pediu, ele ganhou para vereador, pediu para ler o projeto. Aí o outro falou assim, não precisa não, isso é uma coisa corriqueira. Aí ele falou assim, não vou assinar o que eu não li. Como o outro era já de terceiro, quarto mandato e ele era novato, aí ele falou assim, não, você não entende como a coisa funciona aqui. Não precisa ler tudo. Isso é o oposto que a gente ensina a todo mundo e os nossos filhos para, né? Nunca assine alguma coisa sem ler. Mas supostamente o vereadorzão lá, veterano, deu esse conselho para o novato. Não precisa ler não, só assinar.
Ele podia estar assinando, inclusive, sua própria renúncia, não sabia, porque assina sem ler. E aí a ovelha do meu colega falou assim, não, meu querido, sem ler eu não vou assinar. Em projetos de lei, meus irmãos, na política, o mais costumeiro é você colocar jabutis. Alguém sabe o que significa essa expressão? Se você vê o jabuti numa árvore, ele subiu lá? Não, alguém colocou. Certo? É isso que significa. Eles fazem um projeto sobre carne bovina e no meio colocam espinafre. Colocam coisa que não tem absolutamente nada a ver para passar o que ele realmente queria fazer. 1, 2, 3 anos atrás fizeram um projeto de lei para ajudar a população, minorias necessitadas. No meio colocaram bolsa nas universidades para a população LGBT. Era só fingir que você era gay, está aprovado. O cara machão chegava lá, oi, tá aprovado. Não. E aí o pessoal conservador não assinou, e aí o que a mídia falou? Eles são contra os deficientes físicos, eles são contra as minorias, são contra... Porque o jabuti estava lá. Aí como é que você assina um projeto sem ler? E aí quando descobriram por que eles não assinaram, você tem uma chance de dizer do que eles foram chamados. Homofóbico, claro. Claro. Irmãos, esse é o mundo que a gente vive. E você viver na contramão dele é muito complicado. Por isso que quando alguém vem para mim e diz, pastor, eu vou entrar na política, vou me candidatar. Eu falei, meu irmão, meu conselho é não. Você veio me perguntar, minha opinião, só veio pedir uma oração forte, Deus te abençoe, vai em paz, não peque mais. Irmãos, é podre, podre. Ah, pastor, mas se for assim, nunca muda. Eu não estou dizendo que não deve participar, meus irmãos. Estou dizendo que não adianta ser idealista sobre a coisa. Teve um irmão de vários anos atrás que se candidatou a deputado federal, parece. É, federal. E ele literalmente falou, eu vou porque eu creio que a gente pode mudar Brasília. Eu olhei aquilo e falei, só se for mudar Brasília. É mais fácil mudar Brasília no mapa. Transporta a cidade para outro estado do que você mudar com tal intenção tão inocente a política no Brasil. Infelizmente. E aí, meus irmãos, no trabalho, na família, se você for viver a palavra de Deus, eu quero destacar uma coisa aqui. Não é viver de maneira arrogante, nariz empinado em cima de um pedestal. Não. Desça do seu cavalo de conquistador. Não é isso que a gente está falando. É viver de maneira de acordo com a palavra de Deus, com a ética, com a moral cristã. Eventualmente, você vai pisar no calo de alguém. Bem, eu só espero que você pise no calo de incrédulos, né? Porque quando um crente tem problemas com seu comportamento ético e moral, aí a coisa está realmente feia, né? Seguindo, irmãos, próximo parágrafo. Perseguição tem sido a marca dos fiéis no decorrer da história. Em relação ao tempo do Antigo Testamento, lemos, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, e você encontra isso em Hebreus 11, 36 a 38, porque o autor está falando dos santos do Antigo Testamento. No início da igreja, os discípulos sofreram a calúnia de estarem embriagados, Atos 2,13. Os discípulos foram presos e se lhes ordenou que, diz o texto, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O Sinédrio falou isso. Atos 4:18. Estevão foi apedrejado e tornou-se o primeiro mártir. Então, irmãos, essa marca ao redor da história sempre tem a ver porque ele estava fazendo aquilo que o Senhor tinha ordenado e que a sociedade da época, os religiosos da época, não gostavam. Por exemplo, Jeremias é o caso clássico. Do começo do seu ministério, por volta da sua adolescência, até o final, na terceira idade, ele comeu o pão que Jeová amassou. O diabo não amassa pão nenhum, mas é só o Senhor mesmo. É como eu sempre digo, irmãos, tu não vê igreja nenhuma fazendo, nós vamos ter a campanha da unção de Jeremias, porque não vem nenhum. Esse tipo de unção as pessoas não querem.
Porque não é a unção de ousadia, a unção de multiplicação, a unção sei lá do que eles inventam. É passar grandes dificuldades, como Jeremias passou. E por que ele passou, meus irmãos? Porque ele prega Judá. Tá? Ele tem basicamente duas mensagens. Arrependam-se, senão Deus vai mandar os babilônios. Certo? E aí o povo não se arrepende, o prazo acaba. E a mensagem dele muda. Rendam-se, e o Senhor vai, mesmo trazendo os babilônios, vai poupar vocês. Não ouviram nenhuma das duas. E aí você conhece a história. O último rei termina vendo seus filhos mortos na sua frente, antes dos seus olhos serem furados. E ele é levado para a Babilônia aprisionado, em cadeias. Eu fico pensando, irmãos, naquele momento que ele viu seus dois filhos, não eram dois, sendo mortos, tenho certeza que ele lembrou de Jeremias. Eu fui avisado. Mas ele quis, não foi só ele não, os anteriores também, quis dar uma de valentão. Ele estufou o peito para o maior império da época. Mas, no mínimo, isso é burrice. Você ser ruim espiritualmente, a gente até não gosta, mas até entende. Mas você é um rei e o cara, paiseco desse tamanho, Judá, contra o Império Babilônico. É tipo, não, um paizinho hoje querer peitar os Estados Unidos, ou mesmo a Rússia ou a China, não dá. E ele faz isso e paga o preço, porque não ouviu o profeta. O que acontece com Jeremias, irmãos? Tudo. Ele é jogado numa cisterna, ele é aprisionado num tronco, ele é isso, ele é aquilo. Por quê, irmãos? Porque ele fez o que tinha que fazer. Muitos púlpitos hoje, irmãos, muitos pregadores não pregam o que tem que pregar porque eles temem um certo tipo de perseguição. Qual é? Que eles vão ser taxados de quem faz isso ou faz aquilo, quando na verdade eles estão só pregando a palavra. Que as pessoas não vão gostar dele. Que as pessoas não vão frequentar a igreja dele. Porque ele está pregando aquilo que incomoda as pessoas. É claro que essa postura é completamente equivocada, porque quando você prega a verdade, Deus usa a verdade para converter o coração do réprobo em justo. Deus não vai converter o coração do réprobo com a mentira. Vai converter com a verdade. E é isso que tem que ser pregado. Então a perseguição, meus irmãos, é algo que está relacionado com aquilo que você vive, aquilo que você fala, aquilo que você prega. Seguindo adiante, letra A, motivo da perseguição. Diz o texto, por causa da justiça. Não há crédito em ser perseguido por causa da nossa estupidez ou pecado. Vamos lá, meus irmãos, em 1 de Pedro 4, 14 a 16. Primeira de Pedro 4, 14 a 16. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se vergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Eu creio, meus irmãos, que de alguma forma Pedro estava lembrando que o que Jesus fala em Mateus capítulo 5 é sofrer por causa da justiça, certo? Então vamos lá. Uma certa igreja, lá no Rio de Janeiro, colocava, meus irmãos, o som nas alturas. Alguns amigos meus eram dessa igreja e a gente era costumeiro, a minha igreja acabava um pouco mais cedo, eu ia na igreja dos amigos para a gente se encontrar, sair para comer alguma coisa. Então eu chegava no final do culto. E aí eu cheguei no final do culto, o pastor estava terminando lá, bem, você pode chamar aquilo de mensagem, mas estava terminando de falar lá. E aí começou aquela apelação no final e aquela coisa, tipo de igreja pentecostal, né? Tal, e pai, e aí começou uma última música. Meu amigo, isso já é 9 blau. Certo? Num domingo à noite. Rapaz, eu acho que umas 8 quadras dali dava para ouvir a música. E aí, tempos depois, o pessoal do que me conhecia, né, lá da igreja, comentou que os vizinhos estavam fazendo reclamação e tal. Agora lembra, pensa, mas é 30 e tantos anos atrás, não tinha as leis de hoje. Basta dar um telefonema e vem um pessoal aí que é do meio ambiente, né, parece, sei lá, e a coisa fica feia.
E aí o pastor começou a falar na igreja que nós estamos sendo perseguidos. Não, vocês só são inconvenientes. Não estão sendo perseguidos. São pessoas extremamente inconvenientes no horário de 9h30, quase 10 da noite. O pessoal quer descansar. Porque nem todo mundo está na balada, na bagaceira, não. Tem gente que está em casa, é caseiro. Assistindo televisão você não conseguia se ouvir na altura da música dentro da igreja. Está dizendo que está sendo perseguido. Eu já vi casos, irmãos, de pessoas que reclamam do trabalho quando tem más atitudes não profissionais, e reclamam que estão sendo perseguidos porque são crentes. Não, ele não gosta de mim porque eu sou crente. Não, ele não gosta de você porque você é um mau profissional. São coisas diferentes. Se chega atrasado, pede para outro bater o ponto para você. Não levante a mão, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Você falta, coloca atestado médico falso. E no fundo as pessoas sabem, porque no seu Instagram você estava no banho, curando a garganta inflamada com vitamina D só do sol, né? E água, vitamina D e água do banho. Aí tu mete um atestado médico, aí você vai dizer, não, estou sendo perseguido porque eu sou crente. Não. Um outro caso, irmãos, bem específico, foi de um irmão que veio reclamar porque estava sendo perseguido, segundo ele, porque estava orando com as pessoas no trabalho. Eu falei, mas você estava orando quando? Bom, no final da manhã, um amigo estava passando um problema, eu estava orando com ele. Não, não é lugar de orar. Você não foi pago para orar. Um pastor falando isso. Porque foi a resposta que eu ouvi. Onde é que as pessoas estão com a cabeça? Irmãos, horário de expediente não é nem bater papo. Quanto mais de você conduzir atividades espirituais. Fulano, você já terminou aquele relatório? Não, porque eu estou com a minha leitura bíblica atrasada. Aí o cara briga com você, estou sendo perseguido. Eu não suporto mais. O chapeleiro disse que estava sendo perseguido. Por causa das sandices dele. Não, está perseguindo porque você é um doido, herege. Ponto aqui, meus irmãos, é que se você não está fazendo o justo, não é perseguição. Você tem um mau testemunho. E precisa rever as suas convicções, né? Ele também fala, meus irmãos, por minha causa. Quando aceitam Cristo, é a salvação que ele oferece. No mundo onde Cristo foi rejeitado e crucificado, seus seguidores devem esperar compartilhar dos sofrimentos dele. Filipenses 3,10. O que diz lá, irmãos? Vamos lá. Quero conhecer Cristo, Paulo dizendo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Se você voltar 2 capítulos, no primeiro, no versículo 19. Se perdi, peraí. Se alguém achar de mim, pode dar o número aí, tá, irmãos? 21. Não. Oi, irmão? 15. Não, eu me refiro que nós fomos chamados para sofrer por Cristo. Rapaz, mencionei esse texto ontem e hoje eu esqueci a referência. Aqui é 2,9? Não. Ah, viu como tinha 9?
Obrigado. É a idade. Falei que eu ia usar isso aí. Exatamente, versículo 29. Eu estava no 9, 19, não olhei o 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, meus irmãos, é claro que isso é muito mais do que apenas a perseguição, e não é a hora de eu ficar explicando esse texto aqui, mas tem uma frase, eu não lembro se é de Tozer ou se é de Ravenhill, que ele diz: como você espera ser amado em um mundo onde o seu Senhor foi crucificado? Como diz o pessoal, forte, né? Porque muitas vezes, meus irmãos, as igrejas e os crentes hoje estão querendo isso aí, que o mundo goste da gente. Aí vão pintar nossa igreja de preto, botar uma luz, apagar as luzes, botar uma luz indireta. E aí faz uma ambientação igualzinho o pessoal tinha no mundo. A moda agora é mudar também a dinâmica da pregação. Mais e mais igrejas acham que o púlpito passa uma ideia muito agressiva de autoridade. Então cumpriu o seu objetivo. Não tem nada errado, meus irmãos. Só numa geração mole como a nossa, em estabelecer de uma maneira, a palavra não é agressiva, mas firme, a autoridade. Porque a autoridade não é do pregador, mas da palavra. Aí está um negócio de banquinho agora. Só faltou uma cerveja assim do lado. Parece um banquinho, um violão. Vem ouvir o pregador acústico. Cada vez mais, meus irmãos, a perseguição está sendo evitada. Em vez de transformar, nós estamos nos amoldando ao mundo, copiando o que ele faz. Então, por causa da justiça, por minha causa, vale salientar, praticamente todo irmão muçulmano, ex-muçulmano nosso, perde tudo. Ok? Judeus também se convertem. Dependendo da ortodoxia da família, se for realmente praticante, é colocado no olho da rua com a roupa do corpo. Só não é colocado nu porque é contra a religião deles, senão até isso acontecia. Isso não é século XV não, irmãos, é agora, século XXI. Continua acontecendo. Vamos lá. Reação diante da perseguição. Choro, lamento? Não. Alegrem-se e regozijem-se. O slide não está batendo com a sua revista, irmãos, porque está tudo colocado e editado na NVI, tá? Sempre que é possível. Alegre-se e regozijem-se. Essa é a resposta de Jesus. Então, é claro, meus irmãos, a crítica, a oposição, o ataque, ele não é algo agradável a princípio. Ah, que legal, estou sendo perseguido. Não, ninguém é João Bobo. Mas por que Jesus fala alegre-se e regozijem-se? Por causa da letra C. Prêmio para a perseguição. Grande é a sua recompensa. Então, a Bíblia toda, meus irmãos, ela vai sempre colocar os nossos olhos no futuro, na eternidade. Então, a vida está difícil aqui. Olha para a eternidade, sempre. Isso não é, meus irmãos, uma válvula de escape. Não é uma fuga da realidade. Não. É, sabendo da realidade, eu sei que ela não é toda a minha realidade. Porque a eternidade, meus irmãos, ela já é algo presente na nossa vida. A nossa vida eterna, ela não começa na morte. Ela começa na conversão. Ok? Nós estamos no primeiro estágio da nossa vida eterna, que é a nossa vida terrena ainda. Mas qualquer coisa que aconteça na nossa vida terrena, o estágio final da nossa vida eterna serve-nos de motivação, de inspiração, de incentivo para aquilo que estamos vivendo aqui. E eu não estou inventando isso. Tito capítulo 2. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e ela nos educa para viver de maneira piedosa nessa geração, tarará, tarará, até que esperemos a volta do nosso grande Deus, do Senhor Jesus Cristo. Olha aí. A caminhada cristã da educação da graça, olha lá para frente, para a volta de Jesus. Quando eu falei no dia da reforma, né, no culto que fizemos, o meu tema era sola gratia, somente a graça. E eu tratei desse texto e falei, meus irmãos, olhe
para frente. O que a graça está fazendo na sua vida hoje é perseverar você através do que quer que possa acontecer, até que venha aquele dia onde nós vamos estar permanentemente perseverados, de forma de um estado já final. Vamos ler os textos aqui, meus irmãos? Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. 2 Coríntios 4:17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, Paulo não alivia, né? Nossos sofrimentos leves e momentâneos, é Paulo falando, tá, irmãos? Não é irmãozinho que vivia de férias numa ilha grega, não. Isso é Paulo, apedrejado, perseguido, aprisionado, açoitado. Pois bem, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nas palavras de Piper, não desperdice o seu sofrimento. Eles têm valor eterno. Eles têm recompensa, eles têm rentabilidade eterna na sua vida. Tiago 1:12. Todos textos muito bons, muito conhecidos. Está ruim, está apertado, está sofrendo? Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vamos voltar um pouquinho no capítulo, meus irmãos. Olha o versículo 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Com certeza, Tiago estava pensando no que o seu meio-irmão disse no Sermão do Monte. Motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E o texto continua. Finalmente, 1 de Pedro 4:13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória dele, né, for revelada, vocês exultem com grande alegria. Enfim, o prêmio da nossa perseguição é o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa perseverança. Terminando, meus irmãos, conclusão. Todos os crentes devem demonstrar todas as características detalhadas aqui. Crentes não têm a liberdade de escolher alguma área especial e negligenciar outra, mas são chamados a crescer em todos os aspectos, Efésios 4:15. Tal inversão dos valores humanos é básica na religião bíblica. Os métodos do Deus das Escrituras parecem uma confusão para os homens, pois exaltam o humilde e humilham o orgulhoso. Chamam de primeiro os últimos e de últimos os primeiros. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Citação de John Stott novamente. Conclusão perfeita, meus irmãos. O que nós vimos nesse início do Sermão do Monte, é por isso que Jesus encabeça esse sermão com isso, é uma amostra geral daquilo que vem pela frente. Jesus está preparando a sua audiência e a nós também para a ideia de que aquilo que vem agora não vai ser fácil. E vai estar, expressão que já usamos muitas vezes, na contracultura daquilo que vocês aprenderam. Então, apertem os cintos e preparem-se, porque vem coisa difícil de ouvir, mas com certeza extremamente gratificante de se viver aí pela frente. Amém? Muito bem, meus irmãos, vamos orar, encerrando o nosso tempo de hoje. E hoje às 18h30 estaremos aqui para ouvir a palavra de Deus novamente, louvar ao nosso Senhor, que Deus dê a cada um de nós uma tarde de descanso, uma tarde agradável. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra que nos fala de maneira incisiva, definitiva, necessária. Que nós possamos, ó Deus, meditar
no que ouvimos, olhar para nossas vidas e reconhecer diante do Senhor onde nós precisamos mudar. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso e traga-nos à noite, ó Deus, junto com todos nós, todos os nossos irmãos, para louvar o Teu nome. Abençoa também o trabalho que será feito em nossa congregação. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.